Olá, sejam bem-vindos à 10ª aula do curso Língua Portuguesa em Contextos. Eu sou a professora Neuci, aqui do Instituto Multisaberes. Antes, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Fiquem comigo até o final dessa aula, porque eu vou falar hoje sobre os complementos verbais e a predicação. Nós já falamos na aula anterior sobre o sujeito da oração. Lembre-se que nós estamos fazendo um estudo maior sobre a língua em contextos, mas nós chegamos no momento que nós temos que fazer uma reflexão sobre essa materialidade linguística, sobre como é que a gente constrói essas sentenças na língua portuguesa. Depois a gente vai ampliar um pouco, a gente vai começar a pensar na noção de parágrafo, na noção de texto, vamos pensar em alguns gêneros, mas antes a gente tem que passar o que a gente chama de microtextualidade. Estamos fazendo esse estudo, contrapondo algumas ideias, questionando algumas questões como aprendemos na escola, na gramática tradicional. E isso tudo para ser proveitoso para você, para que você aprimore a sua competência leitora e a sua competência escritura. Fiquem comigo até o final desse vídeo e não percam as aulas anteriores. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, estão todas aqui nessa playlist. Assistam, porque vale a pena. Então, como eu disse, nós vamos pensar hoje nos complementos verbais e na predicação. O que nós já sabemos até aqui? Nós já sabemos a ordem da oração em português, a ordem canônica, sujeito, verbo e complemento. Nós estudamos na aula 9 o sujeito e suas características e hoje nós vamos nos deter ao estudo da predicação, mas para isso nós vamos prestar atenção e refletir sobre o núcleo do predicado, que é o verbo. Por isso que nós vamos pensar no verbo e nos complementos verbais. Vamos só retomar. A gramática normativa tradicional tem uma nomenclatura que fala de termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, complementos verbais, complemento nominal, termos acessórios. Embora os complementos verbais sejam considerados termos integrantes, a gramática normativa tradicional diz que eles são obrigatórios. Então, eles também são essenciais. Mais uma crítica aí à questão da nomenclatura, mas voltando então os nossos olhos para essa aprendizagem dessa estrutura da oração simples. É muito importante que vocês compreendam essa estrutura da oração simples, até para depois poder pensar na oração complexa. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui quando eu penso em verbos? Eu tenho verbos que são copulativos ou de ligação. Eu coloquei ali do ladinho uma bateria de celular, né? Um celular quase morrendo ali a bateria. Ó. Por quê? Porque eu faço essa analogia, essa comparação, então, dos verbos copulativos ou de ligação com uma bateria do celular quase zerada, gente. Por quê? Porque quando eu penso em verbo, eu tenho que pensar na carga semântica desse verbo. Eu já falei para vocês em outra aula sobre as palavras de classe aberta e as palavras de classe fechada. Os verbos, eles estão na classe aberta, mas os verbos de ligação não. Por quê? Porque não apontam para uma realidade extralinguística. São verbos que funcionam como conectores. Então, eles servem apenas para estabelecer uma ligação entre o sujeito e outro termo da oração. Então, eles não têm, mesmo somados ao sujeito, uma significação completa. Então, eu estou dizendo ali que eles podem assumir 0% de carga semântica. Então, eu coloquei ali um exemplo, ó. Suas mãos estão sujas. Então, eu tenho suas mãos, sujeito, o verbo estão, suas mãos estão, não dá para saber. Estão o quê? Sujas. Então, eu tenho um sujeito e um verbo, suas mãos estão, não tenho significação nenhuma. Mesmo lido sozinho, esse verbo não significa nada e a gente não consegue entender nada. Por quê? Porque não tem uma relação biosocial, antropocultural. Então, a força semântica da frase está nas palavras mãos e nas palavras sujas. Se eu colocar assim, mãos sujas, você já sabe, as mãos estão sujas. Esse verbo tem função só de ligar. Ele é um conector, por isso que ele é um verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho um complemento que geralmente é um adjetivo, por quê? Porque é um predicativo do sujeito. Vocês vão ver depois quando nós falarmos de complementos, tá? Esses verbos de ligação, eles são esvaziados de sentido e comportam-se na oração como conectores, o que eu já disse, tá? Na língua portuguesa tem um pequeno acervo desses verbos, mas tem outros verbos que também podem se comportar como verbos de ligação. Então, são verbos de ligação ser, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar, tornar-se.
E aí, alguns outros que acidentalmente podem ser, como por exemplo, a gente tem ali, ó, andar, viver, ando muito feliz, vivemos cansados, ficamos aborrecidos, continuo amargurado, caí doente. Meus exemplos estão muito pessimistas, né, gente? Meu Deus, poderia ter escolhido uns exemplos melhores hoje. Vamos lá, mas é para vocês então internalizarem esse conhecimento e compreenderem essa reflexão sobre a carga semântica dos verbos, porque eu preciso entender o comportamento desse verbo na oração. E se alguém disse para vocês que o sujeito é o cara da oração, eu digo para vocês, o cara da oração é o verbo. É o verbo que manda na oração, gente. E aí, como eu disse para vocês, né, os requisitos para vocês encontrarem o sujeito, agora eu vou dizer quais são os requisitos para vocês classificarem um verbo como verbo de ligação em determinado contexto. Ó, não ter carga semântica representativa do mundo extralinguístico, não apresentar sentido completo ou fechado, mesmo somados ao sujeito. Então, as mãos estão, né? Não dá nada. Se eu dissesse a menina comprou, pronto, eu já tenho uma ação para a menina. Tem uma carga semântica no verbo comprar. Agora, no verbo estar, não tem. Ser acompanhado sempre na posição de complemento por um complemento de natureza de base adjetiva, um predicativo do sujeito. Então, as meninas estão doentes, as meninas estão alegres. Vamos colocar um exemplo feliz aqui. As meninas estão felizes. Aí, um outro tipo de verbo, então eu tenho os verbos de ligação, sem carga semântica, e eu tenho os verbos significativos, que podem ter carga semântica completa ou quase completa. Então, por exemplo, um verbo significativo é aquele que detém toda uma carga semântica representativa do mundo à nossa volta, como comprar, andar, sorrir, cantar. Diferentemente dos copulativos ou não significativos, ele não é vazio de significado. Ele faz parte do acervo aberto, que eu já falei para vocês as palavras de arquivo aberto, que estão apontando para a realidade extralinguística, para o mundo social, físico, cultural, antropológico, né? E para analisar o comportamento desses verbos, como que ele se comporta a predicação dos verbos significativos, é imprescindível usar sempre uma fórmula sujeito mais verbo, desde que a posição do sujeito não seja vazio. Então, eu tenho o sujeito mais o verbo, e aí eu vou ter as possibilidades desse verbo ser de sentido completo, carga semântica 100%, intransitivo. O que transita é a informação. Quando a informação para no verbo está completa, o verbo é intransitivo. A menina caiu, a menina sorriu. Então, não preciso de complemento. Ou então, eu precisar de um complemento para esse verbo. Aqui eu tenho um exemplo de verbo intransitivo, só para reforçar. O sol brilhava, as flores murcharam tristemente. O complemento ali, ele não é obrigatório. As flores murcharam. A informação parou no verbo. Carga semântica completa. No caso dos verbos transitivos, eu tenho verbos com sentido incompleto. Se ele tem sentido incompleto, ele é transitivo. É diferente, gente, de não ter sentido, tá? Aqui ele tem o sentido incompleto. Então ele precisa de um complemento. O guarda noturno disparou. Disparou o quê? Um tiro acidentalmente. A menina comprou. Comprou o quê? Cadernos novos. Pronto. Então esse verbo precisa de um complemento, mas ele já tem uma certa carga semântica, porque eu sei que disparar é disparar alguma coisa, e eu sei que comprar é comprar, adquirir alguma coisa, né? Fazer então um escambo, uma troca financeira, eu dou o dinheiro, eu pego aquela coisa que eu preciso. Então, ó, quando o verbo transitivo pedir apenas um complemento obrigatório, não regido de preposição, esse complemento eu chamo de objeto direto, certo? Então, o complemento do verbo transitivo que não pede preposição é o objeto direto. E essa nomenclatura é importante se você for estudar depois as orações subordinadas. Você vai ver que a gente tem oração substantiva, objetiva, direta. Então, a gente vai ver que tem umas complicações aí na gramática tradicional que acabam afastando as pessoas, né, da aprendizagem da língua portuguesa. Ai, língua portuguesa é muito difícil. Só que quando você vai construir uma oração, você tem que ter essa clareza. Para quê? Para que essa oração tenha coesão. Então, eu sempre falo que a sintaxe está para coesão, como a semântica está para a coerência. Então, para que a oração tenha coesão, para que seja um texto bem escrito, eu preciso pensar nas partes que compõem essa oração.
Então vamos lá. Eu acho muito importante ensinar sintaxe. Eu gosto de fazer essa sistematização da língua portuguesa. Então, eu tenho aí mais um exemplo. Toda criança precisa. Precisa de quê? De carinho. Aqui o complemento é um objeto indireto. Então, precisar é um verbo transitivo indireto. Comprar e disparar são verbos transitivos diretos. Por que aqui é indireto? Porque precisa de um complemento que venha acompanhado de uma preposição. No caso, a preposição de. Depois, o que eu tenho? Finalmente, pode ocorrer um sujeito mais um verbo que tenha carga semântica a ser completada por dois complementos. Então, aqui eu vou precisar de um complemento de transitivo direto, um complemento de objeto direto e de objeto indireto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o porteiro exigiu, quem exige alguma coisa de alguém. O documento ao motorista, objeto direto e objeto indireto. Dois complementos, tá? Então, o porteiro exigiu o documento, exigiu de quem, né? Então, do visitante. Pode ser do motorista. E aí, o que acontece? Assim como existe um método prático para a gente localizar o sujeito da oração, a gente também tem um método para localizar o objeto direto. Então, olha lá o que a gente pode fazer. Esse objeto direto, ele possui determinadas características que permitem que ele seja facilmente localizado. Então, todo objeto direto, à semelhança do sujeito, tem uma natureza morfológica substantiva. Então, o objeto direto, o núcleo dele é sempre um substantivo, gente. O que acontece? Eu posso aqui perguntar, olha, o rapaz perdeu a caneta na escola. O que o rapaz perdeu? Né? Eu poderia perguntar para o verbo, quem perdeu? Eu ia achar o sujeito, o rapaz. Mas o que ele perdeu? A caneta. Então, eu posso perguntar, o rapaz perdeu a caneta na escola? Sim, o rapaz perdeu-a na escola. Se eu faço a substituição por pronomes retos, eu tenho objeto direto. Então, quais são os pronomes aí? Os pronomes oblíquos. Pronomes, no caso reto, oblíquo. O, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Se esses pronomes conseguirem substituir aquele substantivo que completa o verbo, então eu tenho objeto direto. Então, as costureiras consertaram minhas roupas. As costureiras consertaram minhas roupas? Sim, as costureiras consertaram-nas. É lógico que no português falado, nós não vamos fazer tanto uso dos pronomes do caso oblíquo, mas na língua escrita, a substituição pronominal, ela favorece a coesão do texto. Então, é bonito você escrever um texto fazendo uso dos pronomes, né, do caso oblíquo para fazer a substituição pronominal. Então, o objeto direto vir, então, representado por um pronome, deixa o seu texto mais coeso. Então, para identificar o objeto direto, você pode substituí-lo por um pronome oblíquo do caso reto e também você pode apassivar essa oração. Quando você apassiva, o objeto direto passa a ser o sujeito da oração. Ó, o rapaz perdeu a caneta foi perdida pelo rapaz. Então, é um indicativo de que a caneta é um objeto direto. Aí, o outro complemento verbal é o objeto indireto, ele vem acompanhado de uma preposição. Então, a menina gosta de cadernos limpos. A menina gosta de canetas coloridas. A menina precisa de ajuda. Esse verbo pede um complemento e esse complemento vem acompanhado de uma preposição. Aí eu tenho objeto indireto. Comumente as pessoas, os alunos confundem o adjunto adverbial com o objeto direto, mas o adjunto adverbial, ele não é obrigatório na oração. O objeto indireto, sim, porque ele completa a carga semântica de um verbo. Outro complemento verbal é o predicativo do sujeito. Eu já abri essa aula falando sobre o verbo de ligação. O que é o predicativo do sujeito? É o complemento verbal que completa um verbo de ligação. Porque, na verdade, o verbo de ligação é zero, né, de carga semântica. Então, esse predicativo do sujeito, ele é de base adjetiva. Então, as crianças pareciam cansadas. As crianças cansadas, o significado está ali, gente. Pareciam estar conectando esses dois, né, elementos. Então, isso é o predicativo do sujeito. Aí eu tenho o predicativo do sujeito, ele pode ocorrer em construções com verbos intransitivos e transitivos, mas aí a sua função sintática não é obrigatória. Então, as crianças sorriam cansadas.
As irmãs sorriam felizes, também a mesma coisa. Então, o pai carinhoso consolava o filho. Então, não é obrigatório eu ter aqui cansadas, carinhoso. Aflito, o suspeito concordava com os policiais. Não é obrigatório esse complemento aqui, tá? Esse predicativo do sujeito. Ele é apenas uma questão a mais, né? Um ponto a mais, mas não deixa de ser predicativo do sujeito. Neste caso, com verbos transitivos e intransitivos, ele não é obrigatório. É diferente, por exemplo, de as meninas estão cansadas. É diferente de as meninas sorriram cansadas. Por fim, eu tenho o predicativo. Não, por fim, ainda não que eu tenho o predicativo do objeto, ainda tenho o agente da passiva. O predicativo do objeto é praticamente a mesma característica morfossintática do predicativo do sujeito. Só que o predicativo do sujeito, o elemento ali, né, o núcleo dele, vai se ligar ao núcleo do sujeito. O substantivo que está, ou a palavra substantivada que está como núcleo do sujeito. As meninas estavam felizes. Felizes se liga a meninas. No caso do predicativo do objeto, ele se liga ao núcleo do objeto direto. E eu coloquei um exemplo aqui nesse outro slide. Ó, o povo elegeu o dentista deputado. O povo elegeu o dentista deputado? Sim, o povo elegeu o deputado. O dentista é o objeto direto e quem foi eleito deputado foi ele, foi o dentista. Aqui, deputado, ele é predicativo do objeto, ele está se ligando ao elemento objeto, ao complemento do verbo, e não ao núcleo do sujeito, que é o povo, tá bom? Substantivo povo. Por fim, eu tenho como complemento verbal o agente da passiva, que eu também já falei nessa aula. Ocorre exclusivamente em construções com verbos na voz passiva analítica, aquela que se forma geralmente com o verbo auxiliar ser. Então, ó, muitos alunos experientes fizeram este exercício. Muita gente deveria ler bons jornais. Machado de Assis escreveu romances belíssimos. Romances belíssimos foram escritos por Machado de Assis. E aí, o agente da passiva fica fácil de ser compreendido e de ser notado na oração. É isso, gente. Espero que essa aula esteja palatável. E nós vamos depois fazer, vou propor aqui algumas atividades, algumas análises para facilitar para vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.